9. Noite de Mongols capítulo 73 Aprendizagem super rápida fala Clanubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Joseph saiu segurando o livro na mão. Olhando para a cortina sombria de chuva, ele sentiu que precisava se acalmar. Com respirações profundas, ele sentiu os aromas de lama misturados com chuva. Uma corrente de ar frio entrou em seu nariz e em seus pulmões, ajudando-o a se animar. José estendeu a mão e fechou os dedos com força, provocando um estalo agudo. Ele sentiu toda a força em seu corpo e não pôde deixar de revelar um sorriso calmo e confiante. Se houvesse pessoas que conhecessem o José atual, ficariam surpresas ao descobrir que não era o sorriso sarcástico usual do chefe de seção do ramo de inteligência José. Em vez disso, a imagem agora era um grande cavaleiro radiante José que há muito havia desaparecido dos olhos de todos. Carregar a espada demoníaca por tantos anos fez com que o estado mental de José fosse incessantemente corroído por aquela energia sinistra e malévola. E usar sua própria determinação contra ela transformou em uma deficiência preocupante que fez com que José achasse difícil manter a lucidez, a racionalidade, além de ser incapaz de controlar a força de seu corpo. Para um cavaleiro cuja missão era combater, ser incapaz de controlar o próprio corpo era uma questão bastante perigosa e com risco de vida. Após a batalha com Hilde, tais circunstâncias ficaram ainda mais severas depois que José perdeu o braço direito. Seus anos recentes de autoabandono e declínio não foram apenas por causa disso. O fator da espada demoníaca contribuiu consideravelmente para isso. Mas agora, a espada demoníaca que o atormentava há décadas havia sido passada adiante de uma vez por todas. Além disso, o dono da livraria havia instantaneamente devorado a maldição. Era como se uma doença crônica tivesse sido completamente erradicada. Os grilhões em sua mente e corpo pareciam ter sido levantados, permitindo que ele ficasse à vontade. José acreditava que com outro período de ajuste, ele seria capaz de se recuperar perto de sua força máxima. Embora ele tenha perdido sua arma, ele ganhou determinação, autoconfiança e também um presente do dono da livraria. Essa transação não foi tão ruim, e ele até lucrou. Agora, José precisava digerir adequadamente essa mudança iminente. Felizmente, a maior parte do trabalho da divisão de inteligência no momento envolvia principalmente a busca pelo paradeiro do caçador do lobo branco, e José provavelmente poderia se livrar do trabalho e não havia necessidade de lidar com nenhum caso. Depois de ficar longe de casa por um bom tempo, José retornou e deixou seu guarda-chuva de lado. Ele inalou profundamente enquanto entrava. Finalmente, ele pôde descansar e acalmar seu estado de espírito. Ao entrar no salão, José congelou. O salão estava completamente vazio, mas havia livros espalhados por todo lugar. Ele se virou para olhar o relógio de quartzo pendurado na parede. Eram 6h30 da tarde e geralmente era a hora em que Melissa estaria jantando. Nesse momento, deve haver um aroma vindo da cozinha de sua adorável garotinha grelhando alguns bifes ou salsichas, fervendo batatas e depois polvilhando temperos. Segundo José, as habilidades culinárias de Melissa eram muito boas. Mas pela resposta que ele obteve através do éter, não havia ninguém na cozinha. José se agachou para pegar um livro e suas sobrancelhas franziram. A Justiça de um Cavalheiro. Ele se lembrou deste livro. Ele havia sido escrito e publicado por um antigo grande cavaleiro radiante que teve um período como chefe de seção do ramo de combate. No entanto, problemas com seus métodos de combate foram denunciados conjuntamente mais tarde, e ele renunciou ao seu posto após um curto período. O conteúdo deste livro era sobre seus métodos de combate, o que também foi o motivo de sua denúncia. Ele era um radical da nova era que acreditava no pragmatismo e era um firme defensor contra o rígido estilo de combate dos cavaleiros que pregava que uma forte fé na luz sagrada do alto poderia superar tudo. De fato, esse era o raciocínio por trás de seu estilo de apunhalar pelas costas, rolar e usar facas de arremesso. Antes de José se aposentar, ele tinha bastante desdém por esse sujeito. No entanto, agora, parecia ter seus méritos. Ele então pegou alguns outros livros. Eram todos os tipos de livros didáticos sobre fundamentos de cavaleiros que eram frequentemente usados pelo departamento de treinamento.
Todas essas eram habilidades de cavaleiro muito básicas, mas úteis, que todos os novatos precisavam aprender. Entretanto, como filha de um grande cavaleiro radiante, Melissa recebeu aulas particulares de seu pai e esses livros se tornaram mais como ornamentos decorativos. No entanto, todos esses livros foram retirados das prateleiras e espalhados por todo lugar. Uma leve suspeita surgiu e Giuseppe caminhou em direção ao seu escritório e abriu a porta. Melissa, ele viu sua querida filha ruiva sentada atrás da mesa, com seus óculos e folheando páginas com atenção e rapidez. Havia pilhas de livros por toda a mesa, assim como no chão. O escritório inteiro parecia ter se tornado um oceano de livros. A porta aberta derrubou uma pilha de livros no chão. Melissa, o que você está fazendo? José passou por cima das pilhas de livros, deu uma rápida olhada ao redor antes de voltar seu olhar confuso para sua filha. Estudando, respondeu Melissa sem pestanejar. Uma série de pontos de interrogação surgiu na mente de Giuseppe. Ele andou até a mesa e pegou um livro. Ei, minha querida Melissa. Se bem me lembro, você não me diz desde os 4 anos que odiava estudar mais. Melissa virou outra página e seus olhos iam de esquerda para a direita continuamente. Eu estava errada. Eu era muito ingênua naquela época e não tinha entendido o significado de estudar. E também por causa das limitações do meu talento inato, eu não tinha percebido a alegria de aprender ainda. Giuseppe colocou o livro de lado e estendeu a mão para sentir a testa de Melissa. Você está com febre? Não, estou perfeitamente bem. Nunca estive tão lúcido na minha vida. Os óculos de Melissa brilharam na luz. Eu realmente percebi o quão fraca e ignorante eu era. No passado, eu estava apenas me atrapalhando com uma baixa eficiência de estudo e tomei muitas decisões erradas. Estar apenas nas margens do nível destrutivo é realmente um fracasso muito grande. Giuseppe ficou boquiaberto, e ele vagamente suspeitou que sua filha teimosa e adorável havia sido roubada e substituída por outra pessoa. Antes que ele pudesse questionar, Melissa olhou para cima e disse, estou insinuando sobre você. Seus métodos de ensino são muito incivilizados e dependem inteiramente de suas experiências passadas. É simplesmente inadequado. No entanto, não há necessidade de você ficar muito preocupado. Já terminei de ler todos os livros aqui e aprendi tudo. Também quase encontrei um caminho mais adequado. Não é tarde demais para eu começar do zero. Espere. Todos. Todos. Giuseppe empalideceu um pouco e sentiu que havia algo um pouco estranho com Melissa. Olhando para os vários livros, ele perguntou, quanto tempo você passou lendo todos esses? 3 dias pegando livros emprestados 1 dia para lê-los. Giuseppe foi até lá e tirou os óculos de Melissa, examinando seu rosto abatido, seus olhos injetados de sangue e suas olheiras. Pai, o que você está fazendo? Gemeu Melissa descontente. Ela apenas fez menção de se levantar quando sentiu uma onda de tontura e dor tomar conta dela. Melissa soltou um abafado quando sua visão escureceu e ela desmaiou. Ackerman estava novamente sentado no escritório da Trutunion. O espaçoso escritório era decorado de forma simples, mas não comum. Pinturas a óleo de artistas renomados estavam penduradas nas paredes e tapetes grossos cobriam o chão. Anteriormente, este era o lugar onde Ackerman havia assumido a recompensa do Mago Negro de nível destrutivo, Homem sem rosto de escamas negras Wilde. Nesse momento, o vice-presidente da Trutunion, Andreu, estava sentado em frente a ele. Você está dizendo que deseja desistir de sua missão? Perguntou Andreu calmamente. Noite de Mongols capítulo 74. Os vários métodos em camadas de Ackerman. Ackerman nunca conseguiu se acostumar com o ambiente da União da Verdade, não importa quantas vezes ele tenha vindo. Na vida de um caçador, sangue, aço, assassinatos, brutalidade, caos e insanidade eram apenas alguns dos aspectos. Caçadores eram apenas um bando de bestas em pele humana. Durante a mutação bestial, eles não tinham nem como manter sua forma humana e a única coisa humana que permanecia era o núcleo mais interno. E a vida dos caçadores era mais simples e bárbara. Isso era praticamente o oposto da União da Verdade, que adorava o conhecimento e a racionalidade. Este escritório ficava nos andares superiores do quartel-general da União da Verdade. Era limpo, arrumado e composto principalmente de couro e vidro. Os móveis eram luxuosos, e o layout era rigoroso ao extremo, de modo que nem mesmo pedaços supérfluos existiam. O que era mais desconfortável para Ackerman era que não havia cheiro algum.
Não importava quão luxuosa fosse a decoração, ela não conseguia esconder a atmosfera gelada. Não era apenas o prédio, mas também as pessoas que estavam lá dentro. Para ser preciso, o cheiro da maioria dos membros da União da Verdade era extremamente insípido e consistente. Eles seguiam suas vidas seguindo horários rígidos e passavam todos os dias em laboratórios ou aulas. Essas pessoas raramente faziam atividades desnecessárias e, portanto, não tinham outros cheiros poluindo-as. Levar uma vida em tal ambiente por longos períodos fez com que parecessem ter se integrado ao conceito de conhecimento e os tornou um tanto vazios. A única coisa que restou foi um cheiro gelado. O cheiro do desejo de conhecimento. Ackerman não se disfarçou hoje. Ele não assumiu mais a forma de uma classe trabalhadora comum e cansada. Em vez disso, ele era agora um caçador pálido e de aparência maliciosa vestido de preto. Ele parecia ter aproximadamente 20 anos, com uma estrutura magra e uma expressão fria e distante. Muitas pessoas diziam que ele era como um tocador de sinos que espera a noite toda para tocar o campanário ao amanhecer, porque ele tinha paciência suficiente. Na verdade, ele tinha muita paciência quando se tratava de enfrentar suas presas. O vice-presidente da Truth Union, Andrew, sentou-se em frente a ele. Havia rumores de que Andrew era um verdadeiro rebelde dentro da Truth Union em sua juventude devido ao seu charme e maneiras de perseguir saias. O episódio mais famoso foi o relacionamento secreto com o sábio elfo do clã Iris, que acabou fracassando. Embora esse sujeito já estivesse velho, aquelas órbitas oculares profundas e o nariz proeminente exalavam um charme masculino. Vestido em um terno cavalheiro, seus olhos azuis oceano eram especialmente hipnotizantes. Se Andrew aparecesse em um baile do Distrito Central organizado pela alta sociedade, seria muito provável que ele atraísse muitos olhares favoráveis das mulheres. Andrew fixou um olhar de aço no caçador oposto. Sem pestanejar, ele perguntou: "Se bem me lembro, você ainda estava bastante ansioso para passar pela sua avaliação para avanço para o posto destrutivo." No fundo, Andrew ficou completamente surpreso e não sabia o que tinha dado errado. Em apenas alguns dias, o caçador altamente ambicioso que havia aceitado a recompensa estava retornando e havia decidido desistir da missão. Ele acreditava que o Ackerman naquela época realmente estava determinado e agiria rapidamente. Mas nesse curto espaço de tempo, não seria suficiente apenas para as investigações mais preliminares. Pelo que a Truth Union sabia sobre a situação, Ackerman já havia passado pela primeira rodada de investigações. Investigue os arredores da livraria e faça uma visita. Além disso, eles empregaram equipamentos de vigilância etérica, mas não detectaram nenhuma perturbação etérica em larga escala. Não havia nem vestígios, muito menos perturbação. Com base em suas observações, a livraria estava pacífica durante todo esse tempo e não parecia ter havido nenhum conflito lá. Isso queria dizer, embora fosse bastante inconcebível, talvez o caçador à sua frente já tivesse escolhido desistir antes mesmo de começar sua operação. O que está acontecendo? Não pode ser que... Ele entrou na livraria e teve uma breve conversa. E naquele espaço de tempo, o dono da livraria tinha feito ele perder o espírito de luta apenas com palavras. Isso é simplesmente absurdo. Andrew usou sua própria lógica para chegar às considerações mais racionais e sentiu que deveria haver algum outro fator desconhecido para ele. Ackerman assentiu e admitiu esse ponto. É isso mesmo, eu estava realmente ansioso pela avaliação. Andrew franziu a testa, mas manteve a calma e perguntou: "Então por que você está escolhendo desistir agora?" No momento, a recompensa de Wilde é a mais fácil entre todas as recompensas de classificação destrutiva. O que quero dizer é que, se for a dificuldade de uma recompensa, esta é provavelmente a mais fácil de reivindicar. Ele então continuou: "Além disso, sua recompensa de recompensa por si só é bem alta e você teve a resolução e ambição necessárias naquela época." Ackerman olhou para Andrew e o interrompeu rudemente. "Vice-presidente Andrew, não acho que a Truth Union não tenha que abrir um inquérito completo sobre o motivo pelo qual escolhi desistir, não é? No final das contas, isso não é algo que preocupe vocês, nem existe tal regra. Você parece estar muito ansioso", acrescentou Ackerman. Andrew forçou um sorriso. "Isso está realmente certo. No entanto, em consideração à segurança de Norzin, você deveria ouvir. Ultimamente, Norzin não tem estado tão pacífico assim,
Nós realmente esperamos que alguém possa ajudar a resolver essa ameaça oculta. Ele fez uso de um caçador de nível destrutivo ao apostar no desejo do próprio Ackerman de ser o líder da investigação da União da Verdade sobre uma zona de nível S. No entanto, a decisão de Ackerman de simplesmente desistir tornou a situação um tanto embaraçosa. Ackerman agora detinha a iniciativa e parecia que Andrew tinha algum outro motivo se tentasse continuamente convencê-lo do contrário. Ele só conseguiu reprimir a frustração em seu coração e conter suas palavras. Então, eu realmente sinto muito. Não tenho muito interesse em proteger o público. Isso é meramente do meu interesse pessoal. Ackerman continuou calmamente. Acho que o Sr. Andrew deveria ter informações detalhadas sobre mim, ou devo dizer, você deveria estar bem familiarizado conosco, caçadores. Nós só perseguimos presas de valor, e somos bestas egoístas que buscam vantagens e evitam problemas. Ele era muito mais afiado do que Andrew poderia imaginar. Embora a vida de um caçador fosse cheia de matança, não se limitava apenas a isso. Além disso, ele era um especialista em disfarces. Ackerman zombou interiormente. Ele desejava que os caçadores estabelecessem sua própria organização. De certos ângulos, isso significaria que eles seriam inimigos da Truth Union. Esse bando de sujeitos arrogantes ainda não sabe exatamente o quão poderoso é o dono da livraria. E o dono parece contente em esperar ociosamente por oportunidades. Então vou deixá-los continuar no escuro. O coração de Andrew pulou uma batida. Buscar vantagens e evitar problemas. A quem ele se refere com problemas? Ele tinha a sensação de que Ackerman não se referia a Wilde, mas sim a outra pessoa. E se não for o dono da livraria, então ele só pode estar insinuando sobre a nossa União da Verdade. Será que ele percebeu? Mas isso não faz sentido. Sua atitude sofreu uma reviravolta completa logo após uma mera visita à livraria. Espere um momento, a livraria? Poderia ser que Ackerman descobriu algo através do dono da livraria. Isso significa que há uma possibilidade de o dono da livraria instigá-lo no curto espaço de uma conversa. No entanto, embora o coração de Andrew estivesse cheio de dúvidas, ele não podia continuar pressionando por respostas. Ele respirou fundo e manteve seu sorriso gracioso com um toque de ironia fria. Já que você insiste, não vou persuadi-lo do contrário. Além disso, a notícia de você aceitar essa recompensa foi tornada pública, pois era para ser sua avaliação. Portanto, a notícia de sua desistência também será tornada pública. Você tem alguma objeção? Fingindo uma retirada para avançar. Agora você está tentando me ameaçar com minha reputação? Ele mal sabe que uma má reputação ainda é melhor do que não ter reputação em nossa comunidade dispersa de caçadores. A reputação de Ackerman como um caçador de nível pandemônio era bastante obscura. Agora, seu novo objetivo de querer unir os caçadores exigiria uma maneira de se promover. A Truth Union está realmente me fazendo um grande favor. Ackerman quase riu alto. Ele cerrou os dentes e fingiu um olhar de desgosto enquanto se levantava. Claro que não. E ele saiu do escritório, deixando uma rajada de vento para trás. Andrew permaneceu no mesmo lugar, seu sorriso desaparecendo gradualmente. Ele olhou para o escritório vazio e franziu o senho. Depois de um longo tempo, ele finalmente pegou seu dispositivo de comunicação e fez uma ligação para a divisão de inteligência da Torre do Rito Secreto. Se o dono da livraria realmente percebeu que eles estavam explorando Ackerman para sondar a livraria e então reagiu fazendo Ackerman desistir de sua missão, então ele não estava ajudando Wilde no final? E se, de acordo com as informações anteriores, ele era amigável e gostava de ajudar os outros cegamente, ele não deveria ter ajudado Ackerman a cumprir sua missão? Mas agora, além de não prestar nenhuma ajuda, o dono da livraria até fez Ackerman prejudicar sua própria reputação. Isso era algo que o dono da livraria podia facilmente prever, dada sua habilidade. Então, como Andrew não suspeitou que a postura do dono da livraria era um tanto parcial em relação a Wilde? Olá! Quem atendeu não foi Joseph, mas Andrew o reconheceu como um discípulo de Joseph, um cavaleiro chamado Claude. Truth Union, vice-presidente Andrew, como posso ajudá-lo? Onde está Joseph? Murmurou Andrew. O professor solicitou licença para retornar para casa. Você pode me avisar sobre quaisquer solicitações? Estou temporariamente encarregado do departamento de inteligência. Você tem o arquivo mais completo da Zona S Rank 0113? Que coincidência.
Este arquivo foi atualizado recentemente, mas você sabe que para informação, ela é mais valiosa quanto mais recente ela for. Cláudia ainda tinha um leve olhar de culpa no rosto quando disse isso. Ele ainda não conseguiu pedir mais recursos financeiros com a cara séria de seu professor. Como se tudo estivesse normal, Andrew respondeu sem hesitar. Quantas vezes ele foi enganado pelo mestre? Cláudia ficou pasmo e engasgou-se de nervosismo. Por favor, espere um minuto. Ele abriu a lista de preços que Giuseppe já havia preparado de antemão. No entanto, neste momento, o computador ao lado dele apitou com uma notificação. Cláudio se virou e descobriu que era uma mensagem enviada por Giuseppe. Altere o status do arquivo 0113 para lacrado e jogue fora a lista de preços anterior. Não venda. Desculpe. A atenção de Cláudio voltou-se para a ligação. Senhor Andreu, este arquivo de caso não está à venda. Note The Mongols capítulo 75. Desejo-lhe sucesso em sua operação. Andreu congelou momentaneamente. Por um momento, ele até começou a duvidar se tinha ouvido corretamente. Secretariat Tower e a Truth Union colaboraram por um longo tempo porque a lista de classificação precisava ser atualizada e renovada cada ano. Isso nunca mudou, mesmo que houvesse arquivos de casos de classificação S. Embora fossem apenas alguns ranks S, quaisquer mudanças geralmente não seriam grandes. Além disso, Andreu estava com preguiça de sequer fingir hesitação dessa vez e fez a ligação sem nenhuma intenção de pechinchar. A Secretariat Tower também não tinha motivos para rejeitar essa transação. No entanto, a realidade é que ele foi rejeitado. O jovem do outro lado da tela disse claramente: este arquivo de caso não está à venda. Mas o que deixou Andreu intrigado e furioso foi que, 3 segundos antes, Cláudio parecia prestes a pechinchar por um bom preço, como Giuseppe normalmente fazia. Isso significou que, no intervalo de 3 segundos, esse arquivo de caso deixou de ser comprável e se tornou indisponível para venda. Isso era mesmo razoável. O rosto de Andreu escureceu. Definitivamente, houve um fator durante aqueles 3 segundos que fez esse jovem mudar de tom. Nesse momento, havia uma pessoa que podia dar uma ordem a Cláudio e ele obedecia sem hesitar. O chefe da seção de inteligência que havia pedido licença e deixado seu discípulo temporariamente responsável, Abraham Giuseppe. André exalou bruscamente e disse: deixe-me falar com Giuseppe. Cláudio não ficou surpreso que Andreu conseguiu adivinhar a verdade em tão pouco tempo. Afinal, a mudança tinha sido repentina e ele estava apenas ouvindo as ordens de Giuseppe. Mas ele lançou um olhar para a mensagem recém-recebida. Sinto muito, Sr. Andreu. O professor tem alguns assuntos urgentes para resolver agora e não pode falar com você imediatamente. Cláudio então acrescentou: você pode me perguntar diretamente se tiver alguma dúvida. Eu definitivamente farei o meu melhor para ajudar a responder. Dar uma explicação razoável. Oh! Andreu recostou-se no sofá. Com uma expressão gélida, ele disse: então Cláudio, você poderia me explicar por que esse arquivo de caso não está mais à venda de repente? Cláudio limpou a garganta e respondeu com total polidez: é assim. Isso tudo foi devido ao meu descuido. A classificação do arquivo da zona 0113 de classificação S foi alterada de confidencial para lacrado. Mesmo com sua autoridade e tratamento preferencial, ainda não conseguimos vender a você um arquivo dessa classificação. Seria uma violação das regras se eu o vendesse a você e seria severamente punido por isso. Estou apenas assumindo o trabalho do professor temporariamente e garantindo que a divisão de inteligência opere normalmente. Ainda não estou familiarizado com esses assuntos e só posso oferecer minhas mais sinceras desculpas por esse deslize. Felizmente, isso aconteceu antes de fazermos uma transação, então não resultou em nenhuma consequência terrível. Quanto aos negócios do professor, realmente não tenho muita certeza a respeito disso. Se for realmente necessário, você pode esperar até que o mestre termine de lidar com seus assuntos e falar com ele pessoalmente, ou pode falar diretamente com os anciãos. Cláudio usou a desculpa de sou apenas um trabalhador temporário para expressar que estava de mãos atadas e recomendou que Andreu falasse com os supervisores relevantes. A expressão de Andreu ficou mais feia, mas mesmo que ele estivesse rangendo os dentes, não havia nada que pudesse ser feito. Porque, se o que Cláudio disse fosse verdade, a torre do rito secreto estava apenas lidando com o assunto conforme os regulamentos.
Mas Andreu não tinha ideia de por que essa atitude não acalmava a idade nele e, em vez disso, alimentava a raiva. Tudo o que ele sentia era como se tivessem brincado com ele. Agora, a questão mais importante era por que esse arquivo de caso havia sido repentinamente alterado para uma classificação selada. Andreu colocou um sorriso calmo de volta. Faz menos de um mês. Porque o status confidencial foi levantado. De qualquer forma, este ainda é o mesmo caso, certo? O assunto ainda é aquela livraria e o alinhamento do proprietário, e os motivos ainda estão sendo investigados. Qual é a razão para todos vocês se recusarem a entregar essas informações a Truth Union? Ou vocês todos foram enganados pelo dono da livraria? Cláudio interrompeu. Sinto muito. Uma veia saltou em sua têmpora enquanto ele se sentia cada vez mais irritado com essas duas palavras. Olhando para o dispositivo de comunicação em sua mão, ele perguntou lentamente, o que é dessa vez? Não é apenas um caso. O que estou dizendo é, terei que explicar para você. Após investigações detalhadas e suplementares, o arquivo 0113 já se expandiu para o arquivo 0114. O arquivo 0113 é meramente um relatório sobre a área, enquanto o arquivo 0113 é um perfil de pessoal. Os dois são classificados como selados. Quanto à sua outra pergunta, os anciãos já enviaram uma avaliadora profissional e a avaliação dela é idêntica à de Giuseppe. O dono da livraria é realmente amigável e não tem motivos claros, mas isso não significa que ele não tenha nenhum. No entanto, pelo que sabemos da situação, ele não tem nenhuma inclinação para o mal, então não há necessidade de se preocupar com isso. Cláudio não se esqueceu de adicionar uma linha extra depois de terminar de dizer tudo isso. Tudo isso são outras informações e não o conteúdo principal do arquivo. Andreu zombou. Ridículo. Não ter tendências malignas agora significa que ele não as tem. Se é assim que a Secretia irritou ele lida com seus negócios, então estou extremamente decepcionado. Sua sugestão não é ruim de fato. Precisarei ter uma boa conversa com os três anciões em breve. Cláudio deu um suspiro de alívio ao ouvir isso e assentiu alegremente. É ótimo que você consiga entender. Espero que você possa ter uma boa conversa com os anciãos. Andreu quase engasgou. Por um momento, ele não conseguiu distinguir se Cláudio realmente falava sério. Percebendo o silêncio do vice-presidente Andreu, Cláudio perguntou, você ainda tem alguma outra pergunta? Andreu se acalmou. Ele quase foi enganado. Com um olhar atento, ele murmurou, isso ainda não é o suficiente. Você ainda não me disse por que isso foi repentinamente elevado a um status selado. Este assunto está realmente além da minha jurisdição e eu não sei de nada nem tenho senioridade para mudar o nível de classificação. Você não decidiu bater um papo com os anciãos, Sr. Andreu? Acredito que seria mais eficiente do que ter essa conversa comigo. Puta merda. Essa dupla de professor e aluno é igualmente habilidosa e astuta. Estando em um impasse por algum tempo, Andreu cerrou os dentes e disse, tudo bem então, eu pessoalmente investigarei esta livraria. Isso é ótimo. Desejo-lhe sucesso em sua operação. Dizem que o dono da livraria não é apenas amigável, mas está muito disposto a ajudar com os problemas dos outros. Espero que você tenha uma visita agradável. Bam! O dispositivo de comunicação foi desligado. Andreu ficou sentado sozinho no escritório por um bom tempo, olhando para a chuva pesada batendo nas janelas. Ele estendeu a mão para a garrafa de vinho tinto na mesa e serviu-se de uma taça. Pessoalmente, eu realmente não deveria ter dito isso num acesso de raiva. A curiosidade desses estudiosos buscadores da verdade pode ser usada aqui, no entanto. Noite de Mongols capítulo 76 Boelenleris pressionou a mão contra a janela, observando os caçadores transportando os cadáveres apressadamente. Um fedor pútrido de podridão tomou conta daquele espaço apertado. Água esverdeada corria pelos canais nas bordas, carregando carcaças de ratos, ossos, sangue e outras matérias indeterminadas. Manchas de sangue e pedaços de partes de corpos estavam espalhados por todo o chão. Os caçadores estavam ocupados examinando-os, jogando os pedaços podres nos esgotos e alimentando os cães com os pedaços que ainda estavam frescos. Os cães rosnavam e uivavam enquanto se banqueteavam, fazendo barulhos repugnantes ao morder os ossos. Esses cães que se alimentavam de carne humana tinham olhos cor de sangue e fileiras de dentes irregulares com uma baba pegajosa pingando deles continuamente. Além disso, o odor disso era absolutamente horrível.
Os caçadores que ainda permaneciam ali, aqueles que alimentavam os cães, já não eram diferentes de animais naquele momento. Tendo se injetado com sangue sórdido que excedia em muitos limites, eles agora dependiam dos métodos dos magos negros do culto escarlate para mantê-los acordados. Seus corpos e mentes já estavam retorcidos juntos. Abaixo das bandagens enroladas havia tufos de pelo grosso e apêndices bestiais. Seus olhos de besta estavam amarelos nublados e sua sanidade poderia ser perdida a qualquer momento. De certa forma, não havia mais humanos aqui. Na incubadora acima, o Magical Mirror, originalmente parecido com uma gema, já havia se tornado uma flor de cristal com um núcleo espelhado e elegante. E ao redor do cristal havia pedaços de carne inchada que estavam se expandindo para fora. Abaixo da incubadora havia um enorme altar. Uma matriz coberta de sangue que queimava força vital enquanto o combustível era pintado no chão abaixo e era onde todos os corpos estavam sendo manuseados. Este altar era como uma enorme fogueira, queimando vigorosamente com humanos como combustível. Tudo até que energia suficiente fosse fornecida para a incubação do espelho mágico do óvulo. Em breve. Em breve. Eris murmurou obsessivamente enquanto olhava para a incubadora suspensa no ar. Ele já conseguia sentir as ondulações contínuas de éter emanando do espelho mágico óvulo expandindo para fora, colidindo com a matriz ao redor e convergindo. O espaço inteiro tremeu levemente, como uma coração batendo. Que lindo! Só mais um pouquinho e ele disserá. Eris olhou para cima e seu olhar refletiu rancor gelado enquanto ele olhava para o grosso telhado de cimento. Acima dela estava a superfície de Norzim. Os cavaleiros da Torre do Rito Secreto ainda os perseguiam implacavelmente. Desde a morte de Morpeth, a situação da White Wolf do culto escarlate piorou drasticamente. No começo, eles podiam confiar em seu conhecimento da estrutura de Norzim. Mas seguindo as operações altamente eficientes da Secret Hit Tower, parecia que o tapete tinha sido puxado debaixo deles e eles estavam agora em suas lutas finais. A White Wolf não teve escolha a não ser se dispersar e fugir para o subsolo como verdadeiros ratos de esgoto. Entretanto, a situação dos caçadores da White Wolf ainda era mais otimista do que dos magos negros do culto escarlate. O grupo de magos negros não era realmente um culto e tinha apenas um interesse comum em sua adoração ao sangue. No entanto, com o poder e a liderança de Morpeth, eles não eram diferentes de um culto. O núcleo deles de fato era Morpeth. E agora que Morpeth estava morto, o pilar psicológico mais importante havia desmoronado instantaneamente. Tal golpe havia enfraquecido severamente esse impressionante grupo de magos negros a ponto de eles agora serem inferiores até mesmo a White Wolf. Mas não importa o que seja, esses magos negros são de fato um combustível muito útil. Murmurou Eris para si mesmo enquanto observava um caçador jogar o cadáver de um mago negro no altar. Bum! O éter explodiu e a matriz colocada no fluxo emanou um brilho enigmático. Como se lenha fosse adicionada a uma fogueira, o éter informe crepitava, queimando tanto a alma quanto a carne dos cadáveres e transformando-os em cinzas pouco a pouco. Pedaços de carne ensanguentada começaram a crescer ao redor do espelho mágico do óvulo acima, grudando na incubadora e subindo. Aquela flor de cristal começou a crescer e uma das pétalas gradualmente se desenrolou com um estalo nítido. Eris realmente queria rir alto. Esses magos negros do culto escarlate eram como um bando de galinhas sem cabeça. Com algumas palavras, Eris os incitou e os usou como escudos contra a caçada humana da Torre do Rito Secreto. Eles desmoronaram instantaneamente. O medo resultou na necessidade de um novo pilar e, assim, a White Wolf, que ainda parecia ter alguma margem de manobra na luta contra a Torre do Rito Secreto, tornou-se sua última esperança. Infelizmente, eles não sabiam que essa decisão os havia feito cair na armadilha meticulosamente planejada pelos caçadores. O progresso da incubação foi acelerado duplamente graças a toda essa lenha de boa qualidade. Magos negros tinham uma conexão próxima com o éter para usar magia e seus corpos eram os melhores vasos etéreos. Assim, eles eram a próxima melhor opção neste ritual. Eris não sabia por que essa pessoa misteriosa com olhos de cobra o estava ajudando. No entanto, eles estavam se agarrando a qualquer coisa e não tinham outra escolha. Este ritual era muito mais efetivo do que eles empregarem métodos diretamente para aproveitar a força vital. Além disso, seus mapas do layout de Norzim também foram fornecidos por essa pessoa misteriosa. As palavras do homem misterioso ainda pareciam soar nos ouvidos de Eris. Queime,
Queime o quanto quiser. Sangue fresco e vitalidade são os melhores nutrientes. Você vai trazer pesadelos e dor para eles. Assim, Eris ateou fogo ao culto escarlate e criou pânico em Norzim. Mas ainda não era o suficiente. Sir Eris, já terminamos de usar os corpos dos magos negros. Um subordinado relatou. Ainda continuamos caçando. Não há muitos membros do culto escarlate restantes e eles já fugiram. Não seria fácil capturá-los e pode ser considerado um risco bem grande para nós. O culto escarlate tinha apenas um certo número de magos e, em apenas alguns dias, todos eles se tornaram nutrientes. Eris se virou, pressionou as mãos nos ombros do subordinado e disse calorosamente. Não precisa. Em pouco tempo, vocês não precisam mais ficar preocupados e nervosos. Neste momento, outro subordinado entrou abruptamente. Este era um caçador que tinha praticamente se transformado completamente em uma besta. Sua estrutura de 2,5 metros de altura estava coberta de pelúcia e ele estava arrastando um cadáver que ele jogou no chão. Aranha. Nos encontrou. Nossa 52ª Avenida. Não é muito longe daqui. O caçador ofegou. Aranha. Esse era o novo grupo de caçadores liderado por Gizishio que havia se separado da White Wolf. Eris respondeu calmamente. Gizishio. Ela é realmente ainda mais repugnante do que aqueles cavaleiros da Torre do Rito Secreto. Se até a 52nd Avenue fosse descoberta, este lugar não seria mais seguro. Já que é esse o caso, deixe-os vir. Já passou da hora desse esconderijo ser destruído. Eris olhou para baixo e pisou na cabeça do cadáver abaixo dele. Em um instante, ele se transformou em um enorme lobo branco em pé sobre as patas traseiras e riu maniacamente. Acontece que essas pequenas aranhas também dariam boa lenha. Noite de Mongols capítulo 77 Hora de dormir 52ª Avenida. Estrondo. Houve uma explosão e logo depois ecoaram os sons de um prédio desabando. Sob a chuva torrencial, esta rua que já havia sido evacuada foi subitamente coberta de chamas num piscar de olhos. Agite. As sombras dos caçadores voavam através da chuva. Após outra explosão, o chão cheio de rachaduras no meio da rua desabou, formando uma enorme cratera. A água acumulada no chão de cimento fluiu para a cratera como uma cachoeira. Uma parte do sistema de esgoto subterrâneo de Norzim ficou exposta. Como o distrito superior de Norzim era inteiramente construído de metal e não tinha solo nem vegetação para absorver a chuva, alagamentos severos ocorriam sempre que Norzim encontrava condições climáticas tão extremas. Assim, um sistema de esgoto extenso e confiável era necessário para os planos da cidade. Mas antes de realmente verem essa enorme passagem subterrânea, a maioria das pessoas não seria capaz de imaginar que havia um espaço secreto tão grande abaixo de Norzim. Claro, essa parte era claramente um local onde a água convergia e a maioria das áreas dos esgotos não seriam tão largas. E por baixo disso havia uma cena inimaginável e infernal. Uma montanha de inúmeros cadáveres e membros desmembrados, sangue e pus flutuando em águas de esgoto esverdeadas. Tudo isso foi levado pela torrente de água da enchente que jorrou. Essas pessoas da White Wolf são loucas. Gizishio respirou fundo enquanto um arrepio percorreu sua espinha. Apesar de seus muitos anos como caçadora, de ter vivenciado inúmeros assassinatos e de ter se acostumado a testemunhar a morte, ela nunca havia se deparado com uma cena tão horrível quanto essa. Isso foi um nível totalmente novo. Antes disso, ela sabia dos métodos perversos da White Wolf, incluindo matança generalizada. No entanto, ela não sabia que eles estavam realmente acumulando cadáveres aqui, como um matadouro. Pela situação aqui, ficou claro que essa atividade já durava bastante tempo. E este lugar, provavelmente era apenas um dos seus esconderijos. Os caçadores que guardavam aqui já tinham começado a se envolver em combate com eles. Essas coisas que não eram mais humanas soltavam uivos bestiais enquanto lutavam com garras e dentes. Gizishio de repente teve uma premonição de perigo e imediatamente deu alguns pulos rápidos para o lado, desviando de uma flecha de besta que veio em disparada. Este parafuso era do tipo grosso usado para cercar muros de cidades. Ele se enterrava profundamente no chão e era fácil imaginar o dano que poderia causar a um corpo humano. E enquanto ele passava rapidamente, uma inscrição brilhante revelou que aquela flecha de besta não era comum. O sigilo Lintinen Tempeste de um mago branco.
Os olhos de Jizishio se contraíram e ela imediatamente rolou para o lado. Cuidado! Correr! BZZT BZZT, o sigilo se iluminou com finos raios de eletricidade. Rachadura. Um raio desceu dos céus, atingindo o raio e imediatamente se dividindo em muitos ramos. Naquele instante, raios luminescentes dispararam em todas as direções e cobriram toda a área com eletricidade. Os caçadores atingidos não conseguiam nem chorar, pois eram fritos até ficarem crocantes, caindo no chão e se transformando em cinzas. No chão da câmara subterrânea que havia sido lavada pela água, um conjunto distinto gradualmente se revelou. À medida que essas pessoas morriam, a matriz brilhava com um escarlate ameaçador que ficava cada vez mais brilhante. Caramba! O corpo de Jizishio foi jogado no chão. Quando ela se levantou, ela sacou sua lâmina de bengala, notando um homem alto de meia-idade em um blusão preto parado no telhado de um prédio distante enquanto olhava para cima. Eris. Há quanto tempo não vejo Ladigi? Parece que você ficou ainda mais forte, disse Eris com indiferença. Ele então saltou do telhado e caiu no chão com um estrondo. Você tem muita sorte mesmo. É esse o poder concedido a você pelo dono da livraria? Uma pena. Se não fosse pelas circunstâncias me proibindo, eu gostaria de fazer uma visita a ele também. Ele começou a andar em direção a Jizishio, transformando-se em Beast Mutation a cada passo. O olhar em seus olhos estava cheio de malevolência gélida. No entanto, isso não importa mais. Não acho que ele teria meios de ajudar você agora, teria? Do nada, mais caçadores da White Wolf começaram a aparecer em grandes números nos telhados, nas ruas e dentro dos prédios. Seus olhos brilhavam na chuva escura, como uma matilha de lobos famintos. Doses concentradas de sangue sórdido lhes deram muito mais poder do que tinham originalmente. E a dor e as ilusões de sua morte iminente deram a eles uma vontade incomparável. A menos que incapacitados, eles eram máquinas de matar da mais alta eficiência. Jizishio zombou em escárnio. Não me diga que você reúne todas as suas forças restantes só para fazer conosco. Estou realmente honrado. Afinal, nem mesmo a Secret Hit Tower recebeu tal tratamento. Vocês devem realmente respeitar nosso pequeno grupo de caçadores que nem sequer foi estabelecido há mais de um mês. Interiormente, ela zombou de como a White Wolf não ousou enfrentar a torre do rito secreto de frente e se escondeu nas sombras, mas se reuniu em grande número para lidar com seu novo e disperso pequeno grupo de caçadores. Um caso típico de medo dos fortes e caça aos fracos. Mas, na realidade, apesar da expressão externa de Jizishio, ela estava se sentindo um pouco preocupada. Ela estava confiante de que conseguiria se defender contra Eris. No entanto, seus caçadores, que tinham acabado de aprender a manter a racionalidade na forma de mutação bestial, não tinham força suficiente para lidar com os membros do Lobo Branco, que aumentaram sua força por meio de dosagens extremas de sangue sórdido. Desta vez, seus oponentes aparecendo com força provavelmente significava que eles estavam desesperados e nem se importavam mais com a torre do rito secreto. O objetivo deles era arrastar mais pessoas para sacrifício antes de morrerem. Talvez esse tenha sido o objetivo final de todo o incidente do espelho mágico do óvulo. Este também foi o ponto final da busca de vingança de Jizishio. Jizishio se transformou em um lobo gigante de pelo prateado. De pé, ereta, ela rosnou, suas garras esculpindo marcas profundas no chão. Ela saltou com um hoje, atravessando o espaço e aparecendo atrás das costas de Eris. Suas mandíbulas se lançaram na espinha de Eris, arrancando um jato de sangue enquanto seus dentes afiados esmagavam o osso. Era uma luta de cães entre feras, com dente por dente e sangue por sangue. E nas várias passagens subterrâneas sob Norzim, aquelas aberrações caçadoras que já haviam perdido a sanidade ouviram o comando para irem ao altar. Estrondo. Um vago batimento cardíaco ecoou sob o solo do distrito superior de Norzim, ressoando com os trovões do céu. Linge ouviu o estrondo de um trovão do lado de fora e se virou para olhar. Raios cortavam seus escuros continuamente como galhos de árvores descendo dos céus. Este clima horrível de Norzim está realmente piorando a cada dia. Ele franziu a testa e baixou as persianas. Embora simples, as luzes do quarto eram brilhantes. Mas a familiaridade de viver ali por 3 anos o fez sentir uma sensação de conforto. A única diferença era a longa espada em sua mesa.
Lin Jie não se sentiu à vontade deixando um objeto tão caro espalhado por aí e então o levou para o quarto. Vamos fingir que isso afasta os maus espíritos, murmurou Lin Jie para si mesmo. Vou comprar um suporte para exibição de espadas e guardá-lo adequadamente em outro dia. Já eram 10 da noite. Lin Jie olhou para o relógio e subiu na cama, olhando para o lindo apanhador de sonhos acima. Noite de Demon Golds capítulo 78. O segundo reino dos sonhos. O que estava diante dos olhos de Lin Jie era uma vasta extensão de terra arrasada. Chão enegrecido até onde os olhos podiam ver, coberto com fraturas que tinham lava fluindo por elas lentamente. Um tênue brilho vermelho cintilante estava amplamente coberto por nuvens escuras, enquanto relâmpagos dançavam por todo lado. Ruínas parcialmente desmoronadas ainda estavam a várias centenas de metros de altura e era impossível determinar toda a extensão. Os restos deste edifício ainda mantinham um traço de sua antiga glória nesta terra, como uma fera enorme e ferida que ainda respirava. Ficar de pé e olhar para cima permitiu que a pessoa percebesse claramente sua própria insignificância. E no horizonte distante havia uma névoa cinza que parecia estar unida ao céu. Essa névoa parecia viva, se contorcendo e se transformando continuamente e vagamente se contorcendo em algum tipo de forma estranha. Lin Jie conseguia até ouvir vagamente o uivo do vento vindo da neblina. O que está acontecendo dessa vez? Um RPG? Ou uma batalha de chefe? Lin Jie refletiu enquanto observava os arredores. De acordo com a interpretação dos sonhos de Freud, que ele havia lido anteriormente, os sonhos eram uma personificação dos desejos subconscientes de uma pessoa. Lin Jie se perguntou se era porque ele não jogava videogame há tanto tempo desde que transmigrara para cá que tal desejo começou a tomar forma em seus sonhos. Mesmo que esse fosse realmente o caso, as mãos de Lin Jie estavam atadas. Não era uma questão de saber se ele sabia jogar ou não, mas as restrições de hardware da indústria de jogos de Norzin eram tão atrasadas que Lin Jie agradeceria aos céus se pudesse ter um NES para jogar. Lin Jie suspirou e controlou seus pensamentos antes de continuar a observar os arredores. Agora que ele pensou nisso, parecia provável que uma BGM sinfônica pudesse soar em breve, anunciando a aparição de um boss enorme e chamativo. Ele caminhou até um pilar danificado e estendeu a mão para pegar um pedaço de um fragmento de pedra. Este fragmento tinha um brilho extraordinário, mármore branco puro com um lindo motivo inscrito nele. A partir deste pedaço fragmentado, bem como das grandes ruínas ao redor, foi fácil supor como este lugar era no passado. HMM. O estilo e a maneira deste motivo parecem um tanto familiares. Lin Jie apertou os olhos, limpando a sujeira e as manchas para ter uma visão melhor do design. Uma intuição instintiva e anos de experiência o fizeram determinar instantaneamente: a espada que Giuseppe me deu. Os dois motivos não eram exatamente os mesmos. As esculturas nesta peça fragmentada não eram inteiras e a maioria das pessoas não sentiria que ambas eram igualmente lindas, mas não conseguiria dizer a diferença. No entanto, Lin Jie era um profissional. Arte e estruturas folclóricas faziam parte do escopo de sua pesquisa. Ambas eram partes importantes dos estudos folclóricos. Durante a pesquisa no local, alguns artefatos nativos bizarros podem não ser preservados completamente, então pode ser necessária restauração e limpeza. Falando nisso, devido à pesquisa sobre cultura popular ter muitos aspectos e facetas diferentes e sobrepostos, Lin Jie às vezes era arrastado para os locais pelo estudante de arqueologia do bairro ao lado. Ele era bastante sensível aos estilos desses motivos e praticamente encontrou similaridades nos estilos e na arte dessas duas peças em um instante. Assim, ele pôde determinar que os motivos na espada e nessa peça de pedra eram da mesma origem. Além disso, antes de Lin Jie dormir, ele tinha navegado pela espada por curiosidade e até mesmo lidou com os padrões inscritos. Portanto, a impressão que ele teve foi bem profunda. Parece que é realmente meu subconsciente trabalhando, trazendo experiências recentes para meus sonhos. Lin Jie franziu a testa, largou o pedaço de pedra e continuou caminhando em direção ao coração das ruínas. A maneira como essas ruínas desabaram parecia seguir um padrão definido, como um monte de dominós. Os prédios caíram para fora de forma circular, o que significava que havia um epicentro claro. Lin Jie tentou investigar, mas os danos nessa extensão de ruínas eram inimagináveis e era difícil passar por ela. Essas construções queimadas basicamente se desintegravam ao toque.
Lin Jie até usou um pouco de força de mais uma vez e uma parte inteira do prédio desabou com um estrondo e virou pó. A sensação de destruição realmente deu a Lin Jie uma leve emoção e ele até teve vontade de tentar mais uma vez. Este sonho parece um total oposto do anterior. O mapa também ficou maior, mas ainda é muito interessante. E inimaginavelmente realista. Enquanto observava a poeira subir, Lin Jie esfregou o queixo e refletiu. Só consigo vivenciar uma cena de RPG VR nos meus sonhos. É melhor do que nada, eu acho. No entanto, a exploração de Lin Jie não foi infrutífera. Logo depois, ele encontrou um bom número de cadáveres entre as ruínas. Embora a maioria desses corpos já tivesse se fundido às ruínas, ainda havia alguns que estavam relativamente completos. Lin Jie se agachou para estudar um corpo retorcido deitado no canto, seu olhar concentrado nas orelhas do cadáver. Acho que não estou enganado, mas as orelhas deste cadáver parecem anormalmente longas. Calmamente, Lin Jie virou o corpo. Está claro pela frente que essas orelhas não têm um comprimento normal. Lin Jie estendeu a mão para tocar a orelha do cadáver e ficou surpreso ao descobrir que ela ainda estava um pouco mole. Havia cartilagem normal no centro da orelha, e ela estava unida à cabeça e não era um ornamento. Isso significava que sua estrutura fisiológica era exatamente assim. Um elfo. Lin Jie lembrou de uma cliente recente, a linda elfa cosplayer. Ele se levantou e limpou a sujeira das mãos enquanto murmurava. Parece que esse sonho é de fato uma confusão do meu subconsciente. Parecia que considerações recentes já haviam se misturado em seu sonho. Além disso, Lin Jie também descobriu muitas armas dentro das ruínas que o lembraram do artesanato da espada de Giuseppe. Ele sentiu que havia uma conexão excepcional entre esses objetos, e isso o lembrou de uma época em que ele foi até uma certa vila remota para pesquisar. Assim, Lin Jie decidiu tentar lembrar como esses objetos pareciam e anotá-los quando acordasse. Talvez ele pudesse ganhar alguma inspiração para ajudar o clã Iris a restaurar o significado de sua história. Depois de passar por muitos montes de escombros e ficar no topo de um lance de degraus de mármore desmoronado, Lin Jie finalmente viu o epicentro das ruínas. Era um terraço enorme, mas muito danificado, com finas linhas douradas em suas franjas. Pedras enegrecidas ou cadáveres jaziam por todo lado e a enorme cúpula dourada acima estava dividida em duas, com a metade restante presa no chão. No centro, um homem alto, vestindo uma armadura, estava ajoelhado. Uma longa espada estava espetada em seu peito como se fosse uma estaca, prendendo-o ao chão. Cabelos dourados e esvoaçantes de sua cabeça alcançavam todo o caminho até o chão e brilhavam na luz. Uma armadura elegante, porém aerodinâmica, revelava seu corpo alto e robusto, e uma coroa de louros no topo de sua cabeça chamava a atenção para suas orelhas longas e pontudas. Neste terraço, as mãos desta pessoa ajoelhada seguravam o punho da espada que perfurou seu próprio coração, como se ele estivesse tentando expiar seus pecados. Enquanto os passos de Lin Jie ecoavam naquele lugar silencioso, a pessoa de repente levantou a cabeça e engasgou. Salvador, minha alma banida está esperando aqui há muitas eras. Note to Demon Golds capítulo 79. Candela. Lin Jie tinha acabado de passar pela escada deslocada e estava na plataforma quando ouviu tal frase. Seus lábios se contraíram. Isso é realmente um personagem desempenhando um papel. No entanto, esta não era a cena do chefe final aparecendo que ele imaginou, mas sim uma cena de corte de CG onde um NPC importante apresentou um novo jogador na história. A denominação Salvador era uma fórmula realmente típica. Em RPGs tradicionais, 10 em cada 10 personagens jogadores eram salvadores. Mas, pensando melhor, não haveria muita inovação em seu sonho, dada sua pouca experiência com jogos. O olhar de Lin Jie caiu sobre o NPC que acabara de dizer suas falas. Esta era uma representação extremamente precisa de um elfo masculino. Cabelos dourados esvoaçantes e olhos verde-oliva complementavam um rosto bonito que até dificultava determinar o gênero. Sua beleza neutra era espantosa, mas, ao mesmo tempo, continha uma certa nitidez que não o fazia parecer excessivamente gentil. Combinando a cena com as falas deste NPC e seu diálogo, Lin Jie resumiu aproximadamente o enredo. Certamente, uma grande catástrofe ocorreu aqui e este elfo aqui era o culpado ou alguém que não tinha a habilidade de impedir esta tragédia. E quando ele acordou depois que todos os outros morreram,
Esse NPC ficou cheio de culpa e então escolheu se matar ou algo como selar a si mesmo. Até que surgiu o poder de uma pessoa que poderia salvar o mundo ou corrigir seu erro. Depois de testemunhar essa cena, Lin Jie teve certeza de que havia entendido uma ideia geral do enredo. Lin Jie circulou ao redor do elfo e de repente descobriu que a lâmina cravada em seu peito era a espada que Josepa havia presenteado. Esta era a prova irrefutável de que os sonhos noturnos eram compostos de pensamentos diurnos. Lin Jie estava estudando aquela espada durante o dia e agora ela começou a tecer uma história em seu sonho. O elfo observou Lin Jie calmamente, esperando que Lin Jie completasse sua rodada antes de falar. Em nome do reino, devo agradecer por restaurar o brilho da espada sagrada. Este é o terceiro dos meus pecados imperdoáveis. Espada sagrada. Provavelmente é a que está cravada em seu corpo e também a espada dada por Giuseppe. Anteriormente, ele se perguntou por que a espada estava um pouco suja, mas depois descobriu que as marcas pretas desapareciam ao vê-la de outro ângulo. Provavelmente era um certo tipo de artesanato especial, mas parecia que havia se tornado um mérito no sonho de Lin Jie. Não é de se espantar que tenha sido um sonho. Os pensamentos casuais de Lin Jie acabaram sendo uma pena em seu boneco. No entanto, a partir da última linha, parece que esse personagem elfo foi o provável causador dessa grande catástrofe e agora estava se punindo. De nada. Lin Jie engoliu o crédito com uma cara séria. Ele então se agachou, encontrando o nível dos olhos do elfo e perguntou com interesse: já que você mencionou que esse era o terceiro, você poderia me contar sobre os outros pecados? Eu realmente gostaria de ouvir sua história. Acontece que Lin Jie não tinha visto nenhum cliente além de Giuseppe recentemente, então dar algum conselho a esse amigo pareceu uma escolha decente. Em termos gerais, personagens que abrigam grande amargura tendem a ser solitários. A falta de interação também aumentaria sua carga psicológica e tais personagens realmente ansiavam por falar sobre o seu próprio sofrimento. Foi também por isso que personagens vilões tendiam a sempre ter um forte desejo de se expressar e ter um monólogo glorioso no momento em que seus planos estavam prestes a ser concluídos. Por um lado, essa foi apenas uma razão. Por outro lado, isso também foi porque certos roteiristas tiveram que revelar a verdade, bem como dar tempo para o personagem principal contra-atacar. Fazê-lo falar não foi esfregar sal na ferida, mas sim dar ao personagem um meio de desabafar. Além disso, como ele havia mencionado seus próprios pecados em primeiro lugar, estava claro que esse personagem elfo realmente queria conversar. Seria uma honra se você estivesse disposto a ouvir a confissão de um pecador. O elfo deu um leve sorriso, abaixando a cabeça humildemente e disse suavemente: muitos milhares de anos atrás, em uma época sem luz e fogo, eu era egoísta e tentei matar um deus para expandir a terra para meu povo. Eventualmente, ao olhar diretamente para o Deus, eu afundei na loucura. Este é meu pecado de covardia. Eu era o rei deles, mas massacrou meu próprio povo, quase os exterminando enquanto eu descia a loucura, arruinando tudo que o reino tinha com minhas próprias mãos. Este é meu pecado de traição. A espada sagrada estava manchada com o sangue do meu povo. Com ela, selei minha própria alma imunda, fazendo-a perder seu brilho e manchando o último símbolo sagrado do reino. Este é meu pecado de ignorância. Eu levei o reino ao seu ápice, então o destruí pessoalmente. Muitos milhares de anos depois, a coroa se tornou meu grilhão. As pessoas me chamam de exilada Candela. Lin Jie coçou o próprio queixo, sentindo-se satisfeito por seu palpite estar amplamente correto. É bem trágico mesmo. Sua tentativa de matar o deus saiu pela culatra, deixando-o louco e até mesmo tendo seu próprio reino destruído. Além disso, ele usou a espada sagrada para selar a si mesmo, aparentemente se transformando em algum tipo de entidade espiritual de espada. Por que você me chama de Salvador? Eu não te salvei, e seu reino já foi destruído. Lin Jie apontou para a espada em seu corpo e olhou ao redor. Você vai me pedir para fazer alguma coisa? Imediatamente, a expressão do elfo se tornou ainda mais miserável, como se seus pensamentos internos tivessem sido vistos. Sua benevolência me fez sentir completamente envergonhado. Mas, por favor, acalme-se. Eu nunca quis ultrapassar os limites e pensar que mereço redenção. Como uma criança sendo disciplinada por um pai por fazer um pedido irracional, ele tremeu enquanto se explicava: você já me ajudou muito. Meu reino já se tornou um grão de poeira nos longos anais da história.
Não tenho mais o direito de fazer nada por esta terra, mas não importa como, não tenho como expiar meus pecados. Lin Ji sentiu que esse sujeito havia se condenado incessantemente nos milhares de anos em que esteve selado, o que criou uma barreira psicológica que fazia com que tudo que ele ouvia soasse como crítica. Ele pode parecer calmo e controlado à primeira vista, mas qualquer pergunta aleatória pode irritá-lo. Não. Lin Ji encontrou seu olhar, interrompendo a confissão incoerente do elfo. Já que você disse que pecou, sua falta de vontade de espiar isso agora é autoabandono e você está apenas se esquivando da responsabilidade. Na realidade, suas ações não têm significado e você é apenas covarde. Pelas palavras muitos milhares de anos depois, Lin Ji supôs que essa cena não era real e possivelmente era um estado mental ou as memórias do próprio elfo. E o fato de ele ter massacrado quase todo o seu povo significava que era possível que eles não tivessem sido todos exterminados. Você sabe o que aconteceu com seu reino depois de tudo isso? E quanto ao seu povo que sobreviveu? Eles vagaram por aí em uma situação miserável ou talvez reconstruíram um novo lar em outro lugar? Eles ainda estão se esforçando muito, embora sejam muito mais fracos do que você. Enquanto isso, você possui grande poder, mas está aqui se lamentando sem tomar nenhuma atitude. Você está apenas se enganando e dando uma desculpa para não assumir a responsabilidade. Você não tem direito. Que direito? Esse é um preço que você deve pagar por suas ações. Sofrer aos olhos de todos deve ser sua punição e não se encolher e ficar deprimido como você está fazendo agora. O terapeuta profissional Lin Ji continuou com uma risada. Você não fez nenhum progresso em todo esse tempo. Tudo que você faz é fugir continuamente e esperar pelo perdão. Você nunca pensou que durante todo esse tempo de inação, o sofrimento experimentado por seu povo excede em muito seu. Pense no que você deve fazer corretamente. Ninguém é seu salvador. Só você pode se salvar. Candela congelou. Ele ficou completamente perplexo com as palavras de Lin Ji. Então, seus olhos se iluminaram enquanto ele olhava para Lin Ji como uma criança vendo seu pai. Você está certo, mas minha ignorância é profundamente enraizada. Sem sua orientação, eu realmente não sei o que devo fazer. Tenho muito medo de cometer os mesmos erros. O elfo prostrou-se no chão, com a testa na frente dos pés de Lin Ji. Eu desejo me tornar sua espada. Noite de Mongols capítulo 80 Matando um Deus A. Ele provavelmente quer que eu lhe dê alguma orientação e instruções antes de realmente fazer qualquer coisa. Além disso, pelo jeito que ele está jurando lealdade, ele poderia ser um companheiro inicial concedido durante a história de iniciante. E me dar a melhor espada da vila? Lin Ji levantou uma sobrancelha, rapidamente dando 2 passos para trás e se levantando. Você pensou bem nas coisas. Essa é sua decisão. O que você realmente espera fazer não é algo que pode ser resolvido simplesmente me dizendo algumas linhas. Você tem que agir seriamente e espiar tudo o que fez. Nenhuma das suas pessoas que você já esqueceu vai te perdoar por todo o tempo que você desperdiçou. Se você ainda pretende manter essa mentalidade fraca, então seria melhor se você continuasse se escondendo aqui. Essas palavras não tinham a intenção de atingir a autoconfiança do sujeito, mas sim questionar indiretamente se ele estava à altura da tarefa. Afinal, Lin Ji não sabia quanto tempo mais esse sonho duraria. Então dar um personagem trágico alguma orientação psicológica e canja de galinha para ajudá-lo a ver uma esperança renovada na vida não parecia tão ruim. Lin Ji era simplesmente a luz da iluminação e podia sentir seu corpo inteiro irradiando positividade. Candela se levantou mais uma vez e murmurou gravemente, eu entendo. Minha alma há muito se esvaiu ao longo dos eões. Como punição pela minha fúria, a loucura nascida do ressentimento malicioso se uniu a mim e até se tornou parte de mim. Quando essa maldição se dissipou, o que restou aqui foram apenas os últimos resquícios da obsessão final da minha alma. Você está certo, eu só queria usar o perdão dos outros como uma desculpa para escapar. Eu realmente não tenho mais o direito de fazer algo pelo meu reino ou povo, mas sim, eu não tenho mais o direito de continuar com minha covardia. Dessa vez, não há mais glória, nem o rei elfo Candela. Eu sou apenas um exilado retornando. O olhar do elfo agora tinha um olhar de determinação enquanto ele olhava para a vasta extensão de terra queimada. Antes que eu definir completamente, sinto que há algumas coisas que eu deveria fazer em vez de implorar na esperança de perdão.
Mesmo que milhares de anos passem e meu reino não exista mais nesta terra, meu povo ainda viverá. Ao longo de milhares de anos, gigantes e elfos do passado já haviam desaparecido dos livros de história. As pessoas assassinadas pela espada demoníaca eram inúmeras, e sua loucura, ressentimento e memórias também se entrelaçaram com sua alma. Ele testemunhou a história de Azir e viu aqueles dois países outrora gloriosos acabarem se tornando nada mais que folclore. Nessa extensão outrora em ruínas, os humanos construíram uma cidade enorme chamada Nurzin, que era tão próspera quanto seu próprio reino já fora. A maioria dos elfos e outras criaturas míticas viviam em reclusão nas florestas, mas uma pequena minoria se escondia em cidades humanas e se acostumava a essa vida. Até mesmo os elfos, seres com longevidade, já estavam acostumados aos clãs como unidade familiar. As rodas da história nunca esperaram e o reino dos elfos nunca reapareceria. Então por que não fazer algo útil? Desta vez, ele ainda poderia usar seus últimos resquícios de força para proteger seu povo e sua terra uma última vez. E antes que ele definhasse silenciosamente, por que não incendiar tudo o que lhe restava? Candela olhou para o jovem à sua frente e disse: acho que só há uma coisa que posso fazer. Lin Jie lançou-lhe um olhar que indicava continue. Eu imploro que você me ajude a me dar uma última chance de lutar pelo meu povo uma última vez. Por favor, pegue essa espada como sua arma e mate o Deus que descerá do reino dos sonhos. 10.000 anos atrás, eu abrigava o desejo de matar esse Deus, mas encolhi-me quando fiquei cara a cara com ele. Olhar diretamente para esse Deus me fez descer a loucura e, finalmente, levou à trágica situação do reino. 10.000 anos depois, nesta mesma terra, desejo realizar este desejo, não para mim, mas para o meu povo que ainda vive nesta terra. Os olhos de Candela brilharam em sinceridade. Ofereço-lhe minha fidelidade absoluta e meu mais precioso tributo na esperança de que você perdoe meu último pedido autoritário. Isso é uma missão? Mas não parece uma dificuldade iniciante, hein? Esse sonho é brincadeira? Matar um deus imediatamente? Ou isso pode ser realmente um tutorial para iniciantes? Além disso, Lin Jie não queria realmente fazer nada muito extenuante em seus sonhos. Afinal, isso ia contra todo o conceito de dormir. Um pouco sem jeito, ele respondeu: espere um minuto. Para ser honesto, eu não sou muito versado em coisas como luta. Mesmo que fosse em um sonho, ele não seria péssimo em algo que nunca tinha feito antes. Afinal, Lin Jie era um civil de verdade. Agora que ele também era um verdadeiro dono de livraria e um mentor profissional, Lin Jie tinha sua própria imagem a manter. Não ser bem versado era uma coisa, mas fazer papel de bobo era outra. Lin Jie já havia distribuído algumas palavras elegantes e esclarecidas para esse elfo. Portanto, se ele pegasse a espada e fizesse uma bagunça, seria muito embaraçoso mesmo se ele vencesse de alguma forma. Isso realmente arruinaria a imagem de professor brilhante que ele havia construído. Neste ponto, Lin Jie sentiu que havia uma ligeira desvantagem no sonho lúcido. Enquanto estava consciente de si mesmo sonhando, Lin Jie não conseguia conscientemente fazer coisas que ele normalmente não faria na realidade. Em seu sonho anterior com Silver, conseguir produzir um livro já estava usando seus limites de imaginação. Candela estendeu a mão para remover o louro da cabeça e disse gentilmente: não precisa pensar demais. Eu me tornarei sua força, seu corcel e, como eu disse antes, sua espada. Ele levantou o louro e o entregou a Lin Jie. Embora eu não seja mais um rei, a coroa estava comigo antes de eu morrer. Pouco depois, o reino foi destruído e ninguém sucedeu esta coroa. E meu tesouro mais precioso, mas talvez não valha muito para os outros. Estou dando a você e depositando todas as minhas glórias anteriores. Lin Jie pegou a coroa feita de ramos de louro. Esses ramos eram resistentes e tinham um brilho metálico branco. Uma pedra preciosa branca estava incrustada no centro e brilhava lindamente. Antes que ele pudesse olhar mais de perto, a coroa de louro se transformou em uma luz branca que aqueceu seu pulso e deixou uma marca ao redor dele. A coroa já se tornou uma parte da minha alma. Esta é uma marca do Rei Elfo e é a única coisa que posso lhe dar como agradecimento, explicou Candela. Lin Jie esfregou o pulso. Parecia nada, apenas um pequeno peso ou algo assim. Agora, o elfo se levantou de sua posição prostrado e ficou meio ajoelhado. Colocando as mãos no punho da espada, ele lentamente começou a puxá-la para fora. Não havia sangue nem outro tecido.
Tudo que havia no peito deste elfo era um buraco negro. Como um clarão de luz, a ponta da espada iluminou a escuridão ao redor. Quando a lâmina da espada estava na metade, Candela já estava de pé. Sua altura era ainda maior do que Lingia imaginava. Se Lingia calculasse que Silver tinha aproximadamente 2 metros de altura, esse elfo diante dele agora tinha pelo menos 2,5 metros. Quando a espada estava quase desembainhada, Candela se moveu para que o punho ficasse na frente de Lingia. Por favor, retire-o e eu lutarei por você no futuro. Lingia estendeu a mão e agarrou o punho. Ao entrar em contato com os belos, porém gelados, motivos, ele de repente viu a vida tumultuada de Candela durante o tempo em que não havia luz e fogo. Ele segurava a luz e fogo, como se segurasse o sol. Indo contra a corrente e atacando um deus. Ele era a única alma corajosa. Note Demon Gods capítulo 81. Esse o deus de quem você estava falando. Quando Lingia entrou em contato com o punho frio da espada, imagens fragmentadas da vida de Candela o atingiram. Seu nascimento, adolescência, juventude. Um grande e magnífico rei surgindo gradualmente. Um reino glorioso, construções espetaculares, belos elfos vestidos com roupas brancas, enormes árvores sagradas, grifos majestosos, o respeito e a adoração de seu povo, e então fogos violentos e escuridão sem fim. Talvez porque Candela não quisesse revelar os detalhes da destruição pessoal de seu reino ou porque já tivesse perdido a sanidade, as cenas que se seguiram foram muito confusas. Dentro de seu campo de visão constantemente giratório, alguns fragmentos estranhos se materializaram aleatoriamente, como se fosse o ressentimento pelas pessoas mortas por suas mãos entrelaçado com sua alma que Candela havia mencionado. E quando o mundo parou de girar, uma chama brilhante de repente irrompeu na frente de Lingia. Tudo isso passou num piscar de olhos. Lingia piscou e sua visão voltou ao normal. Em sua mão estava a espada sagrada que Candela havia tirado de seu peito. A lâmina lisa e plana da espada era como uma chama branca, iluminando tudo ao redor e formando um halo. Iluminação? Lingia olhou ao redor. Este não era mais o terraço em ruínas em que ele estava. Seus arredores estavam cobertos por uma névoa cinza espessa e turbulenta. A névoa em movimento iluminada pelo halo brilhante da espada fazia parecer que havia algo vivo dentro dela. E mais profundamente na neblina que não estava iluminada havia uma extensão de escuridão total. No céu acima havia uma enorme fratura e raios vermelhos ondulavam entre as nuvens escuras. Como se algo fosse aparecer a qualquer momento. Os olhos de Lingia seguiram a espada em direção às suas mãos e finalmente notou uma diferença. Essas mãos estavam envoltas em algum tipo de manoplas metálicas brilhantes seguidas por um par de braçadeiras. Pela aparência das coisas, Lingia sentiu que aquelas mãos não eram dele. Seus olhos foram ainda mais para baixo e ele notou que a armadura em seu corpo era a mesma que Candela estava usando, só que ainda mais resplandecente, como se fosse algum tipo de ilusão. E quando viu um vislumbre dourado pelo canto dos olhos, bem como um bico preto e afiado, Lingia soube imediatamente que havia um grifo vigilante caminhando um pouco atrás dele. Naquele momento, Lingia soube. Passando por essas cenas fragmentadas, ele chegou às memórias de Candela e então se tornou ele. Isto é, algum tipo de sonho alternativo dentro de um sonho. Tudo bem, ainda parece bastante razoável do ponto de vista do sonho. Afinal, tudo o que acontece em um sonho tem uma possibilidade de acontecer, certo? No mínimo, o enredo até esse ponto ainda era lógico. Já que Candela disse que queria proteger seu povo mais uma vez, talvez este seja o campo de batalha ou uma duplicata de uma cena passada. E a atmosfera diante dele parecia o momento anterior ao aparecimento de um grande chefe. Lingia olhou para a espada em sua mão e lembrou-se das palavras de Candela. Este rei elfo possuía grande poder, mas temia enfrentar o deus. Assim, ele implorou a Lingia por orientação para não cometer o mesmo erro e usar essa espada sagrada para matar outro deus recém-aparecido. Portanto, Lingia precisava se tornar a razão e o guia de Candela. Simplesmente assumindo o controle, ou colocando de uma forma diferente, para guiar sua alma. Era isso que ele queria dizer com tornar-se meu corcel. Candela? Lingia de repente se lembrou de que esse rei elfo provavelmente estava servindo como uma espécie de espírito da espada dentro dessa lâmina. Sim. A voz suave, mas graciosa, de Candela ecoou respeitosamente. É esse o deus de quem você estava falando? Lingia apontou a espada para o céu enquanto a memória de Candela começava a se agitar.
A ponta da espada riscou o céu, criando um estrondo de abalar a terra. Estrondo. Um estrondo ameaçador de trovão ecoou enquanto um relâmpago instantaneamente iluminou o céu cheio de nuvens escuras. De dentro daquela enorme fratura, um machado se estendia para fora, segurado por uma mão escamosa. Traço. Gizishio estava ofegante. O éter fluindo evaporou a água da chuva que se aproximava. O pelo prateado de Gizishio tremulava ao vento, fazendo-a parecer ainda mais ameaçadora. Ela manteve seu estado de lobo celeste, olhando fixamente para Eris enquanto mostrava suas presas. A chuva se intensificava continuamente, abafando todo o ruído de fundo. Uma grande parte do distrito ao redor foi completamente destruída. A maioria dos prédios desmoronou e a cratera anterior ficou ainda maior. Um esgoto provavelmente explodiu enquanto água turva cheia de cadáveres fluía rapidamente. Enquanto sangrava continuamente, a visão de Gizishio já estava começando a ficar embaçada. Ela ainda não era forte o suficiente. Cadáveres de caçadores espalhados por todo lugar, mas eles não tinham mais nenhuma semelhança com humanos. Pelos se contorcendo, olhos e sarcomas cresceram por todo o corpo. Eles não eram mais humanos, mas sim bestas oníricas. O último Radioit Wolf foi espantosamente frenético. Até Eris, em sua forma de besta massiva, tinha olhos cheios de sede de sangue e não mostrava mais nenhum traço de consciência humana. Eles simplesmente não pretendiam continuar vivendo. Nesse ponto sem volta, eles estavam indo com tudo para a vingança. Uivo. Eris uivou para o céu antes de bater no chão com os punhos e fazer com que a superfície do solo desmoronasse. Sorrindo loucamente, ele casualmente fez um gesto com a mão, jogando um monte de cadáveres de caçadores na água corrente abaixo. Respingo. Gizishio não conseguiu evitar olhar para baixo ou ouvir os corpos batendo na água. Naquele momento, ela viu um tênue redemoinho se formando dentro da água turva. Um pressentimento ameaçador passou pela sua mente. Ela fechou os olhos e lembrou que durante o processo de toda essa batalha, Eris não tinha se afastado dessa cratera em todo esse tempo. Além disso, durante a luta, ele estava constantemente jogando os corpos de caçadores falecidos no buraco. Algo não está certo. Ele está fazendo isso de propósito. Eles estavam guardando este local intencionalmente para nos fazer pensar que é o campo de incubação. Mas não é. Gizishio abriu os olhos abruptamente quando um relâmpago riscou o céu, iluminando o rosto de Eris. Um sorriso satisfeito apareceu naquele rosto bestial. Ofertas suficientes finalmente. Eris abriu os braços enquanto um brilho vermelho sangue se iluminava por baixo da água corrente. Essa luz tomou a forma de uma matriz antes de se tornar um feixe reto que disparava em uma certa direção. Feixes de luz semelhantes surgiram de outros 4 pontos e finalmente desceram até onde a incubadora estava localizada. Kihakik. Kihakik. A incubadora gradualmente se quebrou e a flor de cristal dentro dela floresceu completamente. Uma mancha escarlate apareceu no centro brilhante como um espelho antes de borrar. Depois disso, o espelho rachou como uma concha se quebrando, revelando um abismo misterioso dentro. Estrondo. Raios vermelhos brilhavam do chão, dividindo o céu escuro e chuvoso em dois. Gizishio imediatamente olhou para cima enquanto todos os pelos do seu corpo se arrepiavam. Dentro das nuvens escuras, uma figura humanoide gigantesca levantou-se lentamente enquanto raios crepitavam ao redor de seu corpo. Apenas seu corpo gigante do tamanho de uma montanha era coberto por escamas de borracha. Vários narizes longos se contorciam constantemente da cabeça distorcida que não era nada humana. O som de sua respiração era como trovões através das fileiras de dentes irregulares de sua boca. A chuva que caía sobre seu corpo descia como uma cachoeira jorrando. Eris tinha um olhar de fanatismo febril nos olhos enquanto ria loucamente e gritava em voz alta: "Ó Deus! Poderoso Deus da chuva! Alegrem-se, pois ele nasceu!" A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.